querer ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal, São Paulo perde mais uma na justiça agora com Crespo. As últimas direto do CT, preparação para o jogo contra o América Mineiro. E será que o São Paulo será capaz de conseguir pontuação para ir para a Libertadores do ano que vem? Isso e muito mais, vamos embora para o vídeo. O ex-técnico do São Paulo, a FIFA definiu o valor que o São Paulo tem que pagar ao ex-técnico argentino, campeão paulista em 2021, pelos direitos de imagem e rescisão contratual sem justa causa. O São Paulo tem que pagar ao ex-técnico argentino R$2.700.000, informação divulgada primeiro pelo Globoesporte.com e confirmada pelo nosso colega Pedro Ivo Almeida. De acordo com a apuração da ESPN, o São Paulo vinha pagando mensalmente um valor até o staff do Crespo acionar a FIFA questionando o valor total a ser pago. E agora saiu essa decisão, a FIFA acionou o São Paulo. O São Paulo já pagou ao Crespo R$1.300.000. Então falta pagar R$1.400.000. Se São Paulo não pagar esse valor, entra naquele transfer ban, não pode fazer mais contratações, mas o São Paulo garante que vai quitar essa dívida com o Crespo. Então é isso, R$2.700.000 é o valor total. O São Paulo já pagou R$1.300.000, falta pagar R$1.400.000 ao ex-técnico argentino, ex-técnico do São Paulo, Luciano. Pois é. É um confronto difícil, um confronto direto, né? Por essa vaga no G8 do Campeonato Brasileiro, a zona de classificação para a próxima edição da Conmebol Libertadores. Lembrando, né, que os finalistas da atual Libertadores e da Copa do Brasil estão entre os 6 primeiros colocados, abrindo então essas 8 vagas. O América Mineiro é o atual 8º colocado. Então, um confronto muito importante. São Paulo que tem como meta nesse momento, claro, a classificação para a próxima edição da Conmebol Libertadores. São Paulo voltou aos treinos hoje, assim como ontem André Anderson treinou sem restrições, ele que tinha um problema no pubis, não joga desde junho, então vem treinando no São Paulo. Já o Gabriel Neves, que teve uma lesão no joelho, e o Arboleda, que passou por uma cirurgia no tornozelo, os dois permaneceram no refis. A tendência é que o São Paulo use a base da escalação da final da Sul-Americana nessa partida contra o América Mineiro, jogo realmente fundamental nas pretensões do São Paulo daqui para frente, nesses últimos 10 jogos do Campeonato Brasileiro. Trazia aqui fica uma questão nas mãos do Rogério, para o Rogério decidir o que fazer. O Rogério deu treino na representação normal na terça-feira, já deu treino nesse momento na quarta-feira. O time, deu a representação da segunda-feira, deu treino nessa terça-feira, tem o último apronto na quarta-feira, quando o time viaja para Belo Horizonte para pegar o América na quinta-feira, e o Rogério será o técnico contra o América, e não teve nenhuma reunião sobre futuro, planejamento 2023, etc. Acho até, Massini, que essa situação por 2 jogos nessa semana que meio que definem o que o time vai fazer no Brasileiro, se vai ter alguma aspiração de pré-Libertadores ou se vai lutar só contra o rebaixamento, e aí sim uma semana entre Botafogo e Palmeiras provoquem enfim, da parte até do Rogério, uma conversa sobre o que será daqui para frente, né? Mas o que você entende como não ter tido o jogo do Palmeiras conversa? será no Allianz Parque, viu? Sim, não vai E ser cancelado o show do Coldplay, adiado, né? Eduardo estava em prantos aqui quando a gente chegou. E o Chris Martin, Hein, o que isso significa? Depois de 2, 3 dias não ter tido sequer uma conversa e foram lá treinar como se nada tivesse acontecido? O que significa que ninguém tem coragem, estofo ou autoridade para chamar o Rogério e falar: olha, acabou a Copa Sul-Americana, São Paulo perdeu, o acordo com você da renovação contrato está valendo, vamos planejar 2023, ou aquilo que você falou que só fica em caso de título, que não veio. Qual que é a sua posição, né? Vamos tocar daqui para frente? É isso. E acho que essa questão, de novo, conhecendo as figuras envolvidas, vai partir do Rogério, né? Quando ele decidir sentar e fazer o planejamento, né? O São Paulo conta, a direção do São Paulo, com a permanência dele, mas não é uma certeza. A partir do próximo, a diretoria conta com a permanência dele. Quer. Já quis mais, né? Mas quer. Mas então essa pergunta que as coisas não estão boas lá pelo lado do CT, elas estão. Não, elas não estão boas diante das coisas causa. Não, pro torcedor. Não, a torcida organizada rompeu com o time.
que não tinha tido isso até agora. Era a torcida organizada que levava os caras Os jogadores? com os jogadores, com a direção, mas a torcida organizada de São Paulo até agora não fez nenhuma, né? Nesse ano não tem registro de Boi do Piauí, não sei o que lá e tudo mais. Provavelmente contra o Botafogo, que aliás a sensibilidade da diretoria do São Paulo é uma coisa animalesca, né? De manter os preços dos ingressos do jogo contra o Avaí, não baixar o preço dos ingressos, tem gente voltando até agora de Córdoba e tal. A insensibilidade do comando do São Paulo é sepulcral. Então as coisas não estão boas mesmo. E nunca estiveram tão ruins. Você falou daquela resposta que o time deu logo quando perdeu do Palmeiras, ou logo quando perdeu as 2 vezes do Palmeiras, no Brasileiro e tal. Acho pouco provável que tenha essa coesão de torcida, direção, técnico, jogadores. Para essa derrota foi uma derrota de sequelas irreparáveis. Não é uma derrota qualquer, né? Então, embora você sempre diga, né, que no futebol é legal porque sempre tem o jogo seguinte. Não, tem outro jogo. O jogo seguinte não compensa nada do que aconteceu, mas o que eu digo é que nada é mais importante do que o jogo seguinte, até para piorar as coisas. Sim. E acho que esse jogo do América tem uma capacidade de piorar as coisas. A gente não tem a classificação aqui, mas São Paulo vencendo o América, ele fica 3 pontos da pré-Libertadores. Fica uma situação falando. É por isso que não teve reunião, conversa, né? Tem um jogo confronto direto pela pré-Libertadores. Então tem o quê? Cara de paisagem? Finge que não aconteceu? Toca o treino aí, vai junto a galera e vamos. Lembrando que pode ter até G8. Mas todo mundo faz essa mesma conta do São Paulo, né? Só que o São Paulo é o time sequelado da vez, né? Ninguém tem certo, não estou tirando esse peso, mas o que o São Paulo tem de bom neste ano é jogar em casa. Tem sido forte no Morumbi. Sim. Com o apoio da torcida. Com o apoio da torcida. Agora sim. Esse é um detalhe. Tem importante. 5 jogos em casa, que são contra Botafogo, jogos ganháveis, não tem? Curitiba adiado. Curitiba. Não tem Corinthians, não tem Flamengo, não tem Palmeiras. Tem Atlético, que é confronto direto. Para a nossa pauta aqui do Linha de Passe, o São Paulo Futebol Clube. Se tivesse vencido a Sul-Americana, teria confirmado a presença na Libertadores da América. Agora vai ter que buscar no Campeonato Brasileiro. Então, olha aí, a pontuação atual, 37. Meta de pontos para chegar lá, 54. Faltam quantos jogos? 9, né? 9 são São Paulo, 20. São Paulo 10, né? São Paulo 10. Tem mais um jogo, né? 10 pontos. São Paulo, se você faz um balanço agora, ele está muito perto de alcançar quase todos os objetivos traçados. Era a final do Paulista, ele alcançou. Final da Sul-Americana, ele alcançou. Quartas de final da Copa do Brasil, ele foi até a semifinal, foi além do esperado. Quer dizer, faturou mais dinheiro do que era previsto. O que está faltando é o brasileiro. O São Paulo se colocou para ficar em 6º lugar, que é a posição última, normalmente, para a vaga na Libertadores. Hoje você pode trabalhar com isso com o 8º lugar. O São Paulo tem um jogo a menos. Vai enfrentar justamente agora o América Mineiro, que é o 8º colocado. É um confronto, uma final, pensando nisso pelo 8º lugar. Então, se você faz essa análise financeira, esse balanço, o São Paulo está mais ou menos dentro do que estava previsto. O São Paulo atingiu as suas metas, ou pelo menos onde ele imaginava que poderia chegar. Só que a história não é bem assim. São Paulo perdeu o Campeonato Paulista para o Palmeiras. Se você olhar na lógica, é o normal. O Palmeiras é o melhor time do... Você falou toda a parte positiva, aí você vem com essa... Então, só que não. Só que não. A derrota do São Paulo no sábado... Tá vendo tão bem. Então... Também cabe essa... São derrotas e derrotas. A derrota do São Paulo no sábado tem um peso absurdo. É por isso que eu falo um peso cavalar. É algo surreal. Porque assim, por exemplo... muita gente desmereceu o título do São Paulo do Campeonato Paulista o ano passado. Não entendeu o tamanho, a importância da conquista do estadual para o São Paulo no ano passado. Uma geração de São Paulinos que não tinha visto o time ser campeão. Né? Gente que está sendo sacaneada pelos rivais há décadas, que São Paulo apanha, que amarela, que pipoca. Tudo o que aconteceu na final do Paulista, o jogo da volta contra o Palmeiras, quando o São Paulo vence por 3-1 e expectativas enormes são criadas de você ser campeão. E isso vai por água abaixo num jogo pavoroso do São Paulo. Muito bom do Palmeiras, que é melhor, mas pavoroso. Perder daquela forma é inaceitável. E a forma como o São Paulo perdeu essa decisão da Sul-Americana também é inaceitável. Então, para uma geração, para uma torcida que está sendo tão dedicada, tão parceira, o São Paulo nesse ano vai bater o recorde histórico dele. Nunca o São Paulo levou tanta gente, tanto público num ano como nesse ano. O São Paulo tem batido recordes acima de 30 mil seguidamente. Foram cerca de 15 mil São Paulinos para Córdoba. A dificuldade para chegar lá, a falta de voo, falta de hotel, de logística, mudar em cima da hora. Ter levado 15 mil pessoas para lá foi muita gente. E a torcida apoiando o time o tempo inteiro e o time não correspondendo, não mostrando disposição, sabe, o mínimo para competir, não conseguir ser envolvido
pelo Del Valle até é algo previsível, é um time muito bem montado. Eu comento os jogos do Del Valle há uma década, né? Schunk, Pellerano, Faravelli, tal, são jogadores que estão nessa estrutura há muito tempo, entrosados, mudam treinadores, quase todos europeus, né? Saiu o último português. Então, é um time pronto. O São Paulo é uma bagunça. O São Paulino não sabia se ia jogar com linha de 4, se ia ser com 3 zagueiros, se ia jogar o Miranda, se ia jogar o Igor Gomes, se ia jogar o Alisson. É um time que o Rogério Ceni mescla, muda, alterna, às vezes dá certo, às vezes não dá, então é um time inconstante, é pouco confiável. Para falar desse jogo, né, para da final. Só que o impacto moral é terrível. Eu não sei se a torcida do São Paulo, que impediu o rebaixamento desse clube nos últimos 10 anos, pelo menos em 3 anos. O Muricy foi último em algum momento, o Hernanes foi último em algum momento, mas esse time só não caiu, não foi rebaixado hoje por causa da torcida. Ele só está na final da Sul-Americana por causa da torcida. A torcida tem empurrado esse time. O Rogério não queria a Sul-Americana, ele queria fazer uma boa campanha no Brasileiro. A torcida está empurrando o time para as Copas porque precisa ser campeão. Esse time precisa ganhar título e não vai ser. Então, se o São Paulo ficar em 8º lugar e ganhar a vaga na Libertadores, o que é bem possível, não vai apagar a dor, o trauma dessa perda de título agora. Porque desde o começo da temporada, as pessoas imaginavam, o Paulista, de repente, dá para ganhar. E chegou depois do primeiro jogo, dá muito para ganhar. Grandão, Não conseguiu. Então, essa Sul-Americana, a gente falava aqui na hora que chegou o mata-mata, e a Sul-Americana tinha times legais. Você tinha times que vieram da Libertadores, tradicionais, Nacional, o Olímpia. O Del Valle hoje, algumas pessoas comparam com o Atlético Paranaense pelo projeto, né? Como é um time moderno, fez final de Libertadores recente, ganhou já uma Sul-Americana em 2019. Mas o São Paulo precisa ser campeão. O São Paulo é um time gigante que tem uma história de títulos absurda, sobretudo títulos internacionais. E para mim, essa derrota só aumenta o valor do estadual que o São Paulo ganhou no ano passado, da Sul-Americana, que muita gente desvaloriza, que o São Paulo ganhou em 2012. Ah, não, porque é aquele jogo que não teve o segundo tempo. Primeiro teve um primeiro jogo na Argentina, que vocês esquecem, né? O São Paulo empatou 0-0 na Argentina contra o Tigre. Então, de 4 tempos, aconteceram 3. Você fala, o jogo não aconteceu, não existiu e tal. Imagina se o São Paulo não tivesse vencido a Sul-Americana de 2012 e o Paulista do ano passado. Eram 15 anos para o São Paulo sem taça nenhuma. Então, é uma torcida, especialmente a mais jovem do São Paulo, muito sofrida, tem sido parceira, apaixonada, doente, ativa, como nunca foi. Tem São Paulinos da antiga que dizem o seguinte: no passado, o São Paulo era time demais para a torcida de menos. Digamos assim, a torcida do São Paulo não merecia o time que tinha, né? Um time tão vitorioso, tão poderoso. A coisa está se invertendo hoje. Então, hoje é uma torcida que não merece esse time, entendeu? Esse time não está merecendo uma torcida tão parceira. E eu não sei se essa torcida vai dar a mão pro time, próximo jogo no Morumbi, quando tiver, e abraçar agora. Se vai abraçar como tá fazendo, porque ela se sentiu muito magoada, doída pela forma que não vai festejar título nessa aí a montagem de elenco completamente equivocado. O São Paulo, dos times grandes do Brasil, talvez seja o único que não tenha nenhum goleiro efetivo. Todos os goleiros que estão no elenco do São Paulo hoje foram quebra-galhos, não foram contratados para serem titulares. Então, como é que você pode sonhar em ganhar um título, ainda mais um título internacional, se você não tem um goleiro? Todo respeito aos goleiros do São Paulo, mas eles foram contratados ali para tapar buraco. Emergência. Então, e ninguém percebeu isso no São Paulo, e até agora não estão falando de contratar um goleiro top. O São Paulo perdeu chance de contratar goleiros. O Everton, talvez, que está no Palmeiras hoje, se o São Paulo tivesse um pouquinho mais de atenção lá depois, ainda, até depois do Rogério Ceni parar, poderia ter pegado o Everton. O Santos, o Flamengo pagou muito barato pelo Santos. O São Paulo poderia ter contratado o João Paulo, que está no Santos. Aí, na hora do desespero, o Jandrei se machucou. O Jandrei se machucou, que já é reserva. Aí vai buscar um goleiro reserva Juventude. Aí, pra mim, então, assim, entra no debate de alinhar falta de expectativa. planejamento, erro na montagem do elenco. E o Rogério também, pra mim, entra nesse pacote. O São Paulo tem muitos jogadores com as mesmas características. Então o São Paulo pega... Já tinha o Gabriel Sara, que saiu, mas você pega o Patrick, você pega o Alisson, Rodrigo Nestor, não tem jogador de profundidade, de velocidade. Então esse elenco do São Paulo é desequilibrado. Ele é um dos 7 elencos mais caros do Brasil, mas ele, pra mim, foi mal montado. Ele é mais, acho que entre os caros ele tá até acima dele. Então, ele é um elenco desequilibrado. Faltam jogadores com algumas características específicas, né? Então, e o Rogério participou da montagem desse elenco. Ele brigou e reclamou. Agora falar do São Paulo e repercutir a notícia de que Léo, zagueiro, está de malas prontas, já tem tudo acertado para jogar num clube francês. A informação foi divulgada na noite dessa segunda-feira pelo jornalista Alexander, que trabalha como repórter do Terra. A informação que ele tem é de que São Paulo, Léo e esse clube francês, cujo nome não foi revelado, já tinha uma conversa bastante avançada, mas optou-se pela permanência do atleta até o fim da atual temporada, porque ele queria jogar e ser campeão da Sul-Americana.
sem o título, o caminho ficaria liberado para que ele fosse negociado, embora a janela de transferências lá na França esteja fechada, ele só vai poder se mudar para lá a partir de janeiro, depois da Copa do Mundo. De qualquer maneira, o Léo cumprirá os últimos jogos do Campeonato Brasileiro, as 10 rodadas que o Tricolor ainda tem por fazer, e depois vai embora. Porém, contudo e todavia, antes de gravar o vídeo, procurei o presidente do São Paulo, Júlio Casares, para saber em que pé estava essa história, quantos milhões de reais o São Paulo lucraria com a transferência do atleta, que hoje tem 26 anos de idade e tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2024. A resposta do Júlio Casares foi a seguinte, abre aspas, não temos proposta formal nenhuma por ele, fecha aspas. Também quis saber se existiam sondagens, quais eram os interessados. Júlio preferiu não dar muitos detalhes. Só assegurou que existe uma enorme caminhada até uma possibilidade de acordo pela venda do Léo Pelé. Atleta que não deve ficar, até porque tem a imagem bastante desgastada com torcedores. O grande ponto é que talvez não renda muito dinheiro. Segundo o Transfer Marketing, que é um site que avalia o valor dos atletas, hoje o Léo está cotado em mais ou menos 3 milhões de euros. E aí, pessoal, o São Paulo é ruim de pagar, hein? Esse pessoal da gestão Casares aí que tá há anos para pagar aí, já passou de ano. A dívida junto ao elenco, todo final de mês vai pagar e não paga. Agora recebeu mais essa dívida aí com relação ao Crespo, tem que pagar, senão não vai poder contratar. Então, possivelmente vai correr rapidinho para pagar essa diferença. Mas é mais uma das pataquadas de Júlio Casares, né? Tem ido bem até no marketing, mas nessa parte aí tá enrolado ainda. Falando de São Paulo se prepara para o jogo da América Mineiro, a escalação deve ser a mesma que jogou a final. E veremos, né, como é que vai chegar a equipe aí quinta-feira contra o América Mineiro, o ânimo, o futebol e tudo mais. Até porque se vencer fica só 2 pontos do América Mineiro, que é o 8º colocado, que é a colocação que o São Paulo precisa correr atrás aí para tentar chegar a uma pré-Libertadores. Não é o que a gente queria, né? O caminho para a Sul-Americana seria muito mais fácil, mas não foi dessa vez. E eu vou entrar um pouco no discurso do Rodrigo Bueno, que foi perfeito, sucinto, com relação à situação do São Paulo, com relação à torcida de São Paulo. Quer dizer, a torcida de São Paulo é gigante, a torcida de São Paulo que mudou o seu perfil nessas últimas décadas, até porque a equipe mudou o seu perfil. Hoje é uma equipe mediana para baixo e que consecutivamente vem nos enchendo de vergonha quanto a atuações e tudo mais. Só lembrar essa última do sábado aí, que era um jogo que você tinha tudo para poder ser campeão, até porque o Del Valle joga e deixa jogar aí. Bem, a gente só viu um time jogando, foi o Del Valle. Aí que as torcidas organizadas vão perder com os jogadores, não vão mais gritar o nome dos jogadores até o final do ano. Então veremos aí como é que vai ser essa relação torcida e São Paulo quando voltar no primeiro jogo em casa, até porque também o próprio Arnaldo Ribeiro confirmou que o São Paulo não reduziu os preços dos ingressos. Realmente sem noção nenhuma depois do que a torcida vem fazendo. Até porque tem muito torcedor ainda voltando de Córdoba, pra você ter uma ideia. O jogo foi sábado. Então é isso, é o São Paulo se preparando. E nesse borbulhão de informações, até porque você não sabe se o Rogério Ceni vai permanecer ou não. Você não sabe qual é o clima lá, para o que parece o clima não é dos melhores. Então ninguém se posiciona, como sempre. Todo mundo se abstém. E aí você fica nessa situação, né? O que acontece no São Paulo? Como é que o São Paulo vai jogar quinta-feira? Qual vai ser o ânimo desses jogadores aí, né? Quer dizer, deveria ter muito ânimo. Primeiro porque ganha muito bem, segundo porque veste a camisa do São Paulo. Mas não é bem assim que as coisas acontecem, a gente sabe, né? E pra fechar, em relação ao Léo, o Léo teve uma oferta do Angers da França no meio do ano. Recusou para poder ir terminar o ano pelo São Paulo, até porque tinha a possibilidade de vencer o título, que era o Sul-Americano, que não aconteceu. Então possivelmente o jogador deve ser vendido. Valores ainda não foram colocados. O Nicola até coloca com relação a 3 milhões de euros. Não acho um valor tão ruim não para um jogador como o Léo, né? Mas vamos aguardar aí, até porque também a janela do início do ano, final do ano, ela é mais fraca do que a do meio do ano normalmente. Mas ele já tem negociações bem avançadas com o time francês, isso já tem sido dito há alguns meses. E o São Paulo perde mais o zagueiro, deve perder o Miranda, deve perder o Luizão.
E aí, o que o Rogério Ceni vai pedir? Novamente, zagueiro. É isso. Roda, roda, roda e volta para o mesmo lugar. Então é isso, pessoal. Sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias e novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, eu sei que a situação não é das melhores, mas deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima quarta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.